Glória a Jesus. Quem está feliz, diga amém. Quem está de verdade mesmo feliz, diga amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai sair daqui hoje dizendo isso. Tudo posso. Eu sei que amanhã é segunda-feira, dia de decisões para você, de algumas coisas que você vai ter que cumprir com a tua obrigação, algumas coisas que você vai ter que resolver com urgência. Amanhã é dia de algumas coisas para resolver que tem urgência, pastor. Eu preciso de um direcionamento de Deus hoje aqui, e você vai sair daqui hoje orientado por Deus, amém? Para tomar a decisão acertadamente, para acertar na decisão. Deus vai te guiar, Deus vai te orientar nas decisões. Amém? Você crê nisso? A gente vem na casa de Deus para ser abençoado, para receber uma orientação de Deus, porque nós caminhamos num mundo tão mal, né, queridos? Tão perverso, uma sociedade tão propensa para o mal. E é a minoria que busca Deus, é a minoria que se interessa pelas coisas de Deus. Tu vê que um domingo como esse, por mais que está frio, né, choveu bastante, a casa está, quantas cadeiras vazias aqui, quantas pessoas que não puderam estar, algumas não podem por motivo de enfermidade, mas tantas pessoas que talvez poderiam estar, mas preferem estar em outro lugar do que a casa de Deus, né? E a gente lamenta isso porque a gente vê que as coisas caminham para um esfriamento, para um descontrole mesmo, e nós temos que clamar a Deus para que Deus guarde o seu povo, guarde a sua igreja, porque a tendência, não quero assustar ninguém aqui, mas nós sabemos que a tendência, do jeito que vai indo aí, é cada vez mais as coisas piorarem, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o mundo caminha para um acerto de conta com Deus, as pessoas caminham para um juízo, a terra virá um juízo sobre essa terra, diz a Bíblia. Na outra vez, está lembrado que terminou com água? A Bíblia diz que terminou com água, um dilúvio terminou com água. Eu estava vendo um documentário nesses dias atrás, na semana retrasada, estava vendo um documentário que foi provado já pela arqueologia e pela ciência. A ciência conseguiu provar, a arqueologia conseguiu provar que realmente houve um grande acontecimento que inundou a terra. Houve o dilúvio. Eles só não falaram com essas palavras que eu estou falando aqui, porque eles não querem acreditar na Bíblia, eles não querem dar razão para a Bíblia, eles não querem dar razão para a palavra de Deus, mas eles chegaram a essa conclusiva: realmente houve um grande acontecimento que inundou a terra. Claro que é o dilúvio, nós sabemos disso. Então terminou com água. E essa vez agora, pastor, à luz da palavra de Deus, como vai terminar tudo? Irmão, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse, que os céus e a terra que agora existe, está reservado para o fogo. Então vai terminar com fogo agora. Agora a terra vai ser purificada com fogo. E depois disso, haverá novo céu e nova terra. O fogo vem para purificar. E aí então Deus faz tudo novo. E aí os que acreditam na sua palavra, os que já confessaram a Jesus como Salvador, vão desfrutar desse novo céu e de uma nova terra, amém? Aonde habitará a justiça. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus vem falando comigo por esses dias, e eu preparei aqui algo para entregar para vocês. Eu estava meditando, e eu estava falando para Deus depois, em oração. Quando eu dobrei o joelho, eu falei assim, eu estava lendo a Bíblia, fazendo alguns apontamentos e tal, e aí quando eu terminei, eu fui tirar um período de oração, e aí eu disse mesmo assim para Deus: Deus, agora eu separei aqui alguns ingredientes, né? Separei aqui alguns ingredientes, preparei o bolo, amassei, preparei o bolo, e agora eu vou pôr no forno da oração, amém? Para depois servir ao teu povo à noite na tua casa. Então eu preparei aqui para servir você um pão quentinho do céu, amém? A palavra de Deus é pão, querido, pão que alimenta a nossa alma.
Nós precisamos do pão cotidiano, que alimenta o físico, o corpo. Sim, precisamos nos alimentar todos os dias. Mas assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias, o físico, nós também precisamos alimentar o espiritual, a nossa alma, que é sedenta por Deus. O próprio Davi diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E Jesus vai dizer, o pastor Ricardo citou aqui o Sermão da Montanha, Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: bem-aventurados que têm fome e sede. Amém? Quem tem fome e sede de Deus aqui? Fome e sede de Deus. Eu tenho fome, eu quero aprender mais, eu quero me alimentar com as coisas espirituais, eu quero me alimentar com o alimento espiritual. E sabe o que Jesus disse para o adversário, para o inimigo da nossa vida? Sabe o que quando ele foi tentar Jesus, sabe o que Jesus falou para ele? Quando ele falou assim, ó, Jesus estava 40 dias jejuando, estava no monte, estava orando, ele iria iniciar o seu ministério, e aí ele começou com oração. Como todo aquele que vai iniciar um ministério tem que iniciar com oração. Fica aqui o ensinamento de Jesus, o exemplo que nós temos em Jesus. E aí ele começou a orar, ele orou 40 dias e 40 noites e jejuou, para depois dar início ao ministério. E a Bíblia diz que quando Jesus estava lá jejuando e orando, quem chegou para tentar ele? O diabo, nosso adversário. E aí, sabe, a primeira coisa que ele foi falar para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus falou uma coisa tão linda e tão gloriosa, que isso ficou para a gente, está registrado, está aqui. E glória a Deus por isso, não se perdeu ao longo do tempo, está registrado, está na Bíblia. Jesus falou assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então entendeu claramente aqui? Olha o ensinamento de Jesus: eu vivo do pão, a minha carne precisa se alimentar, eu preciso do pão, mas nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então é por isso que você vem a essa casa, você vem aqui em busca de um alimento para a tua alma, um alimento espiritual. E tem aqueles que quando chegam no domingo, na hora do culto, muitos se alegram. Chega às 4 horas da tarde, lá vai a irmã no guarda-roupa escolher aquela melhor roupa, já vai lá, bota o ferro, já passa a roupa, deixa tudo bonitinho. Chega às 6 horas da tarde, o marido já vai para o banho, depois bota aquele perfume cheiroso, bota aquela roupa que ela acabou de passar, e aí se prepara todo. A irmã gasta mais tempo, as mulheres gastam mais tempo do que os homens, né? Para se arrumar, sim ou não? Com certeza, né? As mulheres gastam muito mais tempo do que os homens para se arrumar. E aí, todo aquele preparo ali para ir à casa de Deus, para ir ao culto. Aí o casal sai feliz. O casal sai feliz de casa já, e vem para a casa de Deus sedento pela palavra de Deus, sedento. Tem pessoas que falam assim, eu já vi pessoas falar assim, eu já ouvi pessoas falar assim: poxa, eu não vejo a hora de chegar na quarta-feira. Quando é na segunda, por ali, terça-feira, eu não vejo a hora de chegar na quarta-feira para poder participar do culto. Quando é ali quinta-feira, sexta-feira, a pessoa diz: poxa, eu não vejo a hora de chegar no domingo para a gente participar do culto. Por quê? Por que isso? Porque a tua alma tem sede de Deus, tem fome de Deus. Glória a Deus. E toda vez que a gente se reúne nesse lugar, irmão, se cumpre aquela oração de Davi: prepara uma mesa perante mim. E Deus prepara uma mesa aqui para servir todos os seus filhos. É como se nós estivéssemos aqui num restaurante. É a mesma coisa, só que é espiritual. A gente senta na mesa, a mesa preparada, e Deus nos alimenta com a sua poderosa palavra. Amém, queridos? Só quero pedir um pouquinho de retorno para os irmãos aqui, para ficar melhor para mim aqui. Isso, um pouquinho mais de retorno. Eu quero compartilhar com você. Então você vai abrir a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui, se os irmãos cooperar comigo lá, ser bem ágil, porque eu vou ler alguns versículos aqui. Eu vou ligar toda a fiação aqui para os irmãos entender, amém? Glória a Deus. É como se nós tivéssemos aqui vários fios, né? E aí a gente vai conectar fiozinho com fiozinho para você entender como é que funciona, ok?
Então seja ágil lá, os irmãos, vamos estar aqui mostrando para os irmãos aqui, então você não precisa abrir sua Bíblia, tem aqui no telão, você vai acompanhar aqui, Mateus capítulo 27, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo é o 27 e o verso é o 22, Mateus capítulo 27, verso 22, glória a Deus, glória a Jesus, Mateus 27 e 22, glória a Jesus, que diz assim, ó: disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Vou ler de novo. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Irmãos, preste atenção nessa pergunta de Pilatos ao povo que estava reunido. Preste bem atenção. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? E aquele povo que estava reunido lá naquele momento, porque há de se entender claramente e de se perceber à luz do texto, que não era toda a nação que estava reunida, não era toda a nação. Não era toda a nação, era uma parte do povo. Assim como toda a ilhota não está reunida hoje aqui, é uma parte do povo. Amém? Então era uma parte do povo que estava reunida, junto com as autoridades, com os sacerdotes, os escribas, as autoridades religiosas da época. Então era uma parte do povo junto com as autoridades. E olha o que Pilatos perguntou para aquele povo que estava lá, aquele grupo que estava lá: o que farei de Jesus chamado Cristo? E aí aquele povo que estava lá, eles gritaram unânimes. Por mais que talvez eu queira entender, eu entendo assim, que talvez tinha alguém no meio daquele povo que não concordou, que não concordava, mas a maioria estava em comum acordo. E qual era o acordo deles? O que eles gritaram unânimes, numa só voz? Crucificam. Quando Pilatos diz: o que farei de Jesus chamado Cristo? Talvez tinha pessoas no meio do povo que não gritou, mas como a maioria era de opinião que deveria ser crucificado, a voz da maioria ecoou e foi abafado a voz da minoria que estava ali, porque nem todos rejeitaram Jesus. A gente pensa que Jesus foi rejeitado por todo o povo, porque quanto mais quando você vai ler João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, o verso 11 diz assim, ó: ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram, diz assim. E aí se você pegar esse texto isolado, você vai entender, poxa, então toda a nação judaica, os judeus, todos os judeus, não aceitaram Jesus, rejeitaram Jesus, não aceitaram Ele como Cristo, como Salvador. Não, irmãos, foi um grupo, foi uma parcela da população, foi alguns tantos, mas outros o aceitaram, assim como hoje, a história se repete. Numa cidade de quase 20 mil habitantes, está Ilhota hoje? 17 mil habitantes. Nós temos um grupo aqui, tem outro grupo ali, tem várias igrejas se reunindo, vários irmãos que confessam a sua fé em Jesus, que creem em Jesus. Então a gente vê que não é toda a cidade, que não é todo o povo, é um grupo da sociedade que rejeita. E essa história é até hoje, meu irmão, até hoje existe aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam, aqueles que rejeitam e aqueles que dizem, não, eu aceito a Ele. Se fosse Jesus viver hoje, se Jesus fosse vir aqui hoje novamente, quem sabe a mesma história iria se repetir. O que eu faço com esse homem aqui? O que eu faço com ele? O que farei com Jesus chamado Cristo? Quem sabe hoje uma grande parcela da população diria, crucifica-o,
nós não queremos Ele, nós rejeitamos Ele. A mesma história se repete. E aí, irmão, eu tenho aqui esta palavra para você, e eu tenho, como tema desta mensagem o tema desta mensagem é: cabe a você decidir. Cabe a você decidir o que fazer com Jesus. O que cada um de nós fará com Jesus, irmão? Hoje nós temos diante de nós essa decisão, toda a humanidade tem. Não foi só lá que essa pergunta foi feita, essa pergunta é feita durante toda a vida, muito mais agora, muito mais sempre. Sempre será feita essa pergunta: o que nós vamos fazer de Jesus? Nós vamos aceitá-lo ou vamos rejeitá-lo? Perceba comigo que quando eu falei para vocês que foi uma parcela da população, um grupo que estava reunido ali, que rejeitou e disse: crucifica-o, a Bíblia fala isso. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, verso 5, que um dia ele foi numa cidade e havia um homem chamado Zaqueu, e diz a Bíblia que quando todos o rejeitaram, quando a maioria, uma grande parcela o rejeitava, esse homem que era desclassificado pela maioria do povo, porque ele era um publicano. O que era um publicano na época, pastor? Um funcionário público. Ele arrecadava impostos para o governo romano, por isso odiado, por mais que ele fosse judeu. E é isso que pegava para o lado dele, porque eles tinham ele como traidor da nação, porque ele estava pedindo impostos para um outro reinado, que era o governo de Roma, que estava sobre Jerusalém. E aí eles odiavam muito esse homem, e geralmente os que odiavam ele eram os mesmos que rejeitavam Jesus também. Mas Jesus olhou para esse homem e disse: passou pela cidade dele e disse: eu vou na tua casa. Disse para o homem: eu vou na tua casa. Quando ele ouviu que Jesus ia na casa dele, a Bíblia diz que ele desceu de uma árvore onde estava em cima, porque ele era um homem de pequena estatura. Eu estou resumindo aqui para você entender. Quando ele soube que Jesus ia passar na cidade dele, ele como homem pequeno, Jesus sempre andava no meio da multidão, e ele queria ver Jesus. E como ele era baixinho, ele não conseguiria ver Jesus, porque Jesus sempre rodeado de muita gente. Ele teve uma ideia: eu vou subir numa árvore para ver Jesus passar, porque ele vai passar bem aqui, aí eu vou ver ele. E também, quem sabe, eu não vou ser notado, eu vou me esconder aqui. Quem sabe ele pensou. Mas quem é que se esconde de Deus? Quem é que passa desapercebido aos olhos do Criador? Quem é que é esquecido desse Jesus maravilhoso? E aí ele correu e subiu nessa árvore. E a Bíblia diz que Jesus ia passando com uma grande multidão, e de repente Jesus passou do local onde ele estava. De repente lá na frente Jesus deu aquela paradinha, e sem olhar para cima, quem sabe, disse assim, Zaqueu, para esse homem que estava na árvore, que era o nome dele, era Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir na tua casa. Quando esse homem ouviu isso de Jesus: o que? Jesus vai na minha casa? Meu Deus, todos estão rejeitando ele, uma boa parte da população está rejeitando, e ele vai na minha casa, esse homem que eu ouço falar tantas maravilhas que ele faz por onde ele passa, ele vai na minha casa, é isso? E a Bíblia diz que ele desceu rapidinho da árvore. Foi rápido para ele descer, ele desceu da árvore, e a Bíblia diz que ele recebeu Jesus. Olha o verso 6, Lucas capítulo 19, verso 6, diz assim, e apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Está vendo, irmãos? Está vendo? Quando muitos o rejeitam, existe alguém que se alegra e o recebe em sua casa. Que bênção de Deus, que bênção de Deus. Ele recebeu Jesus em sua casa, recebeu alegremente Jesus. Então, cabe a nós hoje decidir se nós o aceitamos ou não aceitamos. Quando Pilatos disse: o que farei desse Jesus chamado Cristo? Os que estavam ali na ocasião falaram: crucifica-o. Mas
não era a maioria, era um grupo apenas que estavam ali fazendo coisas erradas, porque já foi de madrugadinha que o entregaram, já foi de madrugadinha que julgaram ele, foi tudo feito por debaixo dos panos. Eles não queriam alarmar muito a população, a multidão, por isso foi feito tudo às escondidas. Aquele grupo se reuniu, a maioria era de escribas, de autoridades, de fariseus, e aí aquela minoria ali não representava toda a nação, não representava. Tanto é que a gente vai ver, a gente está vendo aqui, que alguns tantos o aceitaram. Alguns o aceitaram quando muitos desprezaram. Então o que você vai fazer hoje? Você vai recebê-lo ou vai desprezá-lo? Não, o que você vai fazer hoje? Você vai recebê-lo ou vai desprezá-lo? Essa é a pergunta. João capítulo 1, verso 11 diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha o verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Está vendo? Enquanto muitos não recebem, tem outra parcela da população que o recebe. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Eu já falei isso aqui, torno a falar, porque é para segurança vossa. Olha só, quando Jesus mandou pregar o evangelho, ele não falou assim, ó, você não vai ver escrito assim na Bíblia: vá por todo mundo e pregue o evangelho a todos os filhos. Não, vá por todo mundo, ele disse, pregue o evangelho a toda criatura. Mas como, pastor, isso? Sim, até que eu o aceite como meu Senhor e Salvador, confesse a Ele com a minha boca, aceite o que Ele fez por mim, eu apenas sou uma criatura. Agora, depois que eu confesso Ele como meu Salvador, olha o que diz o verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Percebam que antes não eram criatura, agora foram feitos filhos de Deus. Por quê? Porque creram no seu nome. Aleluias. Grave essa pergunta aí no seu coração, no seu intelecto, na sua mente. Quando Pilatos disse: o que farei de Jesus chamado Cristo? Grave essa pergunta no seu coração, grave essa pergunta aí e responda para você mesmo: se eu tenho que decidir hoje, que eu tenho que decidir mesmo, que sempre eu vou ter que decidir, a vida é feita de decisões, eu me decido por Jesus. Eu me decido por Ele, eu aceito o que Ele fez por mim. Isso é tão glorioso, irmãos, isso é tão glorioso, porque a Bíblia diz que Ele nos amou antes de nós o amarmos. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Perceba comigo aqui claramente no texto que Ele não quer que ninguém pereça, por isso Ele dá o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por nós. Então nós temos que decidir mediante ao que Ele fez por nós, de aceitá-lo ou não aceitá-lo. Eu vou na tua casa, disse para Zaqueu. Zaqueu desceu rapidinho e se alegrou, recebeu ele alegremente, diz a Bíblia. Que coisa gloriosa. Olha só, Mateus capítulo 12, verso 30, diz assim, ó: quem não é comigo, disse Jesus, quem não é comigo é contra mim. Está vendo? Nós somos por Ele ou somos contra Ele? Está vendo que nós sempre teremos que decidir, nós somos por Ele ou contra Ele? Ele disse: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Era a mensagem, irmãos, constantemente o povo que o seguia, e segundo os estudiosos, segundo alguns biblicistas, alguns estudiosos da Bíblia, diz que aproximadamente de 4 a 5 mil pessoas por dia seguia Jesus. Então era muita gente, e essas pessoas eram constantemente levadas a pensar, porque a nossa fé, irmãos, também ela não anula a nossa razão. A gente não traz o coração e deixa a razão de lado, traz a fé e deixa a razão de lado, não.
A nossa fé é consciente. Nós sabemos de fato em quem nós temos crido, nós conhecemos o plano da salvação, nós sabemos de fato o que Ele fez por nós. Não é uma fé cega que você está num lugar, está numa casa, acompanha os cultos, está aqui, mas não sabe para onde ir, o que de fato é real. A tua fé, irmão, é uma fé consolidada no que é verdadeiro, amém? Deus se revelou para a gente, que coisa linda. Mateus capítulo 10, verso 32, ele diz assim, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós vamos confessá-lo ou vamos negá-lo? Está vendo? Sempre teremos que decidir. Jesus sempre estava com palavras como essa diante da multidão. Por mais que muitas vezes eram os mesmos que estavam em todas as ocasiões. Por mais que fossem os mesmos, mas ele sempre colocava eles numa situação para decidir. Vocês vão me confessar ou vocês vão me negar? Diante dos homens. Porque é preciso ter coragem para abraçar a fé. Ah, pastor, mas eu até pensei e tal, mas eu tenho certeza que uma vez que eu me converter, que eu me entregar minha vida para Jesus, os meus amigos vão se afastar de mim, as pessoas vão olhar com cara, o que vão pensar de mim lá no meu bairro, lá na minha rua, os meus colegas de trabalho, o que vão pensar dessa minha decisão? O que vão pensar? Irmãos, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém? E você que de fato se converteu, irmão, proclame a sua fé. Se você encontrar por aí, nas esquinas da vida, se você encontrar alguém que diz que se converteu, que entregou a sua vida para Jesus, mas ele tem vergonha de confessar a sua fé, vergonha de dizer que vem à igreja, que é um crente, por que a palavra crente? Essa palavra crente é tão forte, né? Crente é aquele que crê. Uma vez eu provei para uma pessoa, disse, você é mais crente que eu, rapaz. Ele veio ter comigo, disse, você é daqueles crentes? Eu disse, sou daqueles crentes, mas eu creio em Jesus, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu disse, você é mais crente que eu? Se você crê em tudo, eu só creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você crê em tudo. Tudo que bota na tua frente para você crer, você crê. Eu só creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Irmãos, se nós o negarmos diante dos homens, um dia também ele vai dizer, eu não te conheço. Então é um prazer, tem que ser um prazer para todos nós dizermos, aonde a gente for, eu sou um cristão, eu sirvo a Jesus, eu vivo com Deus, eu renunciei ao pecado, eu decidi a minha vida por Jesus, eu abracei a causa, eu sou evangélico, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Antes de você dizer que é evangélico, diga que você é de Deus. Antes de você dizer que é de uma igreja, determinada igreja, diga que você é de Deus. Tem pessoas que levam o nome da denominação primeiro na frente, eu sou de tal igreja. Irmão, nós temos que dizer em primeiro lugar que nós somos de Jesus, amém? Um colega meu, um amigo já dizia, pastor, placa de igreja não salva ninguém, né? Eu disse, não salva. A placa está aí para identificar esse lugar, para que as pessoas acham facilmente. Agora o Salvador é Jesus. O Salvador é Jesus. Agora olha só, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Está vendo? Sempre teremos diante de nós decisões para tomar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está vendo, irmão? Jesus não chega arrombando a porta. O adversário, o inimigo da nossa vida, ele já chega atropelando tudo, ele quer forçar. Agora Jesus é educado, irmão. Ele bate na porta. Que porta é essa, pastor? A porta do teu coração, da tua vida. Ele chega, posso entrar?
Posso entrar? E como é que Ele vai falar para você? Pastor, eu nunca ouvi Deus falar. Deus está falando hoje aqui. Sabia que é Deus falando através de mim para você? Eu não estou pregando coisas de mim mesmo. Eu não estou pregando coisas que eu escrevi aqui. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Então é Deus falando com você. Você tem que decidir: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu vou amá-lo, vou rejeitá-lo, vou crucificá-lo? O que vou fazer dele? Eu vou recebê-lo. Amém? Eu vou amá-lo. É isso que Ele espera de nós. Eu vou abrir a porta para Ele entrar na minha vida. Aleluias. E essa pergunta, essa situação de decisão, sempre teremos que decidir, durante toda a nossa vida, toda a nossa vida. Você tem que decidir, quando é jovem, quando você está namorando, com quem você vai casar. Você tem que decidir na tua vida qual profissão que você vai seguir. Irmãos, a vida é feita de decisões, de escolhas e decisões. Na vida espiritual não seria diferente. Existe o bem e existe o mal. Existe Jesus Cristo que morreu numa cruz, e existe uma religião vazia, que não leva a lugar nenhum, que é apenas cheia de rituais e práticas que não levam a lugar nenhum. Então nós temos que pensar: qual é a minha escolha diante do que foi apresentado a mim? Eu escolho Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar. Se você não abrir, Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai arrombar. Então perceba comigo, no texto, que a pergunta é, diante desse texto que nós lemos: o que cada um fará com Jesus? O que cada um fará com Jesus? Eu vou viver a vida inteira fugindo? Eu vou viver a vida inteira dando desculpas? Pastor, eu não posso, a vida é corrida. Irmãos, Deus espera de nós uma decisão firme por Ele. Quanto mais nesses dias que estamos vivendo, sabia, irmãos? Nós estamos vivendo em dias em que tudo pode, nada mais é pecado. Vivendo em dia que as pessoas preferem estar em todos os lugares. Elas têm tempo para estar em todos os lugares, menos na casa de Deus. Elas têm tempo para tudo, elas gastam um tempo considerável mexendo, sentado num sofá, sentado numa rede, mexendo num celular, entrando nas redes sociais, falando com fulano, vendo fotos. Mas as pessoas muitas vezes não querem tirar 10 minutos por dia para ler a Bíblia. A Bíblia em muitos lugares é só como enfeite mesmo, aberta no Salmo 91 ou Salmo 23, é só como enfeite. Eu entrei num lugar um dia, num estabelecimento, estava lá a Bíblia, bem na porta assim, no hall de entrada, estava a Bíblia aberta lá, no Salmo 91, e a pessoa veio me receber na porta, e eu parei assim, aí quando eu olhei para a Bíblia, eu fiz uma pergunta para a pessoa, eu disse: a Bíblia está aqui, e você lê a Bíblia? Ela disse: lá de vez em quando, se eu falar para você, pastor, que eu leio, eu estou mentindo, eu não leio a Bíblia. E é assim as pessoas: como é que eu vou conhecer Deus? Como é que eu vou conhecer o plano de Deus? Como é que eu vou ser cada dia mais crente, mais temente, mais obediente? Como é que eu vou conhecê-lo se eu não leio a sua palavra? Então, querido, faça o que você quer da sua vida, você é livre. Mas você, como um cristão, tire um tempo, tenha o seu devocional diário de leitura da palavra de Deus e de oração. Tenha o seu devocional diário. Isso é muito importante, amém, queridos? Agora olha só, o que vamos fazer com Jesus? Aceitá-lo, vamos amá-lo. Agora, quem é este Jesus a qual temos que tomar uma decisão? Quem é esse Jesus a qual nós temos que tomar uma decisão? Quem é Ele? Eu tenho que me decidir, mas quem é Ele? Eu preciso saber quem é Ele. A Bíblia, por isso que está aqui, é por isso que eu volto a bater na mesma tecla. Temos que ler a Bíblia, porque como é que eu vou aceitá-lo? Como é que eu vou amá-lo se eu não conheço? Se eu não o conheço, e como eu conheço Jesus? Lendo a Bíblia.
a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi deixada para todos nós lermos. Nós temos que ler a Bíblia, porque lendo você vai conhecer. O meu povo perece porque não vai à praia, é isso? O meu povo perece por falta do conhecimento. Perceba que lá no Antigo Testamento, o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Irmãos, uma criança israelita, aos 12 anos de idade, irmão, ela já tem que ter decorado muitas coisas. Eles colocam as crianças muito cedo para aprender a Torá, aprender a Bíblia, que é o nosso Antigo Testamento. E nós cristãos, eu sempre costumo dizer e mostrar para alguns, à luz da palavra de Deus, o que está escrito lá em Romanos capítulo 10. Paulo disse assim, quando fala dos judeus: eu dou testemunho que eles têm zelo, porém sem entendimento. E eu sempre costumo mostrar para os irmãos que eles têm zelo sem entendimento, e nós temos entendimento e não temos zelo. Vê se não é o contrário. Nós temos, por que temos? Porque temos acesso à palavra de Deus. Como é que eu vou aprender? Leia a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia, conhecereis, e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque é ela que de mim testifica. Leia a Bíblia. Quer descobrir o plano da salvação? Quer ser mais temente, mais obediente? Ei, você quer levar a vida, quer ter sucesso em tudo que você fizer? Seja um crente, seja uma pessoa assídua, dedicada à palavra de Deus. Ore diariamente. Então, para eu me decidir por esse Jesus, eu tenho que saber quem Ele é, para ir diante disso tomar decisão. A Bíblia diz quem é Jesus, olha só, Mateus capítulo 17, verso 5, e estando Ele ainda a falar, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Está vendo aqui? O próprio Pai testificando: esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Então, quem é esse Jesus que eu tenho que me decidir por Ele? Ele é o Filho de Deus. Ele é o teu Salvador, primeiro ponto. Teu Salvador. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, verso 12, Pedro falando um dia numa pregação, o apóstolo Pedro, disse assim, e em nenhum outro há salvação, nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Irmão, não existe outro meio. Jesus disse assim, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente sempre costuma citar só essa primeira parte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas continua o versículo, e o versículo diz assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está vendo? Então não existe outro meio. Pastor, mas falando aqui entre nós, não existe outra alternativa? Não existe. Não existe outro meio de salvação se eu quiser morar com Deus eternamente. Não existe um outro meio a não ser por Jesus, não existe um outro meio. Ninguém pode nos salvar a não ser Jesus. Isso tem que ficar firme no nosso coração. O próprio Pai dá testemunho do Filho. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Olha só, Lucas capítulo 2, verso 11, diz assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Está vendo quem Ele é? Esse filho que o Pai dá testemunho dele, Ele é o Salvador. O anjo disse, vos nasceu na cidade de Davi, anunciou para os pastores que estavam no campo, esse é Jesus o Salvador. Ele veio então para nos salvar. Olha só, e aí quando Jesus foi apresentado, como nós acabamos de fazer aqui, a apresentação, quando Jesus foi apresentado, olha só o que disse a pessoa que apresentou Jesus. Quem foi que apresentou Jesus, pastor? Foi um homem chamado Simeão. Simeão,
um sacerdote que estava no templo. E havia muitas profecias que o Salvador viria. E esse homem, toda vez que ele ia no templo, e tinha uma outra profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, que a Bíblia diz que ela tinha 85 anos e era viúva, ela não saía do templo, ela ficava direto no templo orando. Constantemente ela ia ao templo para orar. E qual era a oração deles? Senhor, não nos deixe partir, eu estou com 85 anos, não me deixa partir sem ver o Salvador, porque há uma promessa que o Salvador virá, não me deixa. E aí Simeão também orava assim. E aí quando então, a Bíblia diz, Paulo vai dizer isso aos irmãos de Gálatas, ele vai dizer, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Chegou o tempo de Jesus vir a esse mundo. Jesus veio a esse mundo a partir do ventre de Maria. Maria concebeu o corpo de Jesus, porque Jesus já era uma alma coexistente. E aí, Jesus tinha 8 dias, levaram ele ao templo. Quem estava lá, sempre orando, esperando, querendo ver o Salvador? Simeão, que o apresentou. E aí depois, então, quando Maria chega com a criança, ele pega Jesus nos braços para apresentar, assim como eu fiz aqui com Noah. Lucas capítulo 2, verso 30, olha o que ele disse, esse homem chamado Simeão. Pois já os meus olhos, ele disse, pode despedir o teu servo, agora eu já posso morrer, em outras palavras. Pois os meus olhos viram o quê? A tua salvação. Quem é, só para recapitular, quem é esse Jesus que eu tenho que me decidir por ele? Quem é? Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Senhor e Cristo. Atos capítulo 2 e verso 36 diz assim, ó, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Porque essa palavra Cristo quer dizer ungido. Então ele é o nosso Senhor, quem governa a nossa vida, e ele é ungido, o enviado de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar. Jesus não veio aqui para outra coisa, irmão. Claro que no pacote, o Evangelho é um pacote completo, ele vem muitas bênçãos ali, mas Jesus veio no intuito de salvar. Lucas capítulo 19, verso 10 diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E as outras bênçãos vêm acompanhadas, mas em primeiro lugar, ele veio para nos salvar. Ele não veio para deixar as pessoas ricas, para deixar as pessoas confortáveis. Ele não veio para nos beneficiar com bênçãos materiais apenas, claro que também, mas em primeiro lugar ele veio para nos salvar. Amém, querido? Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 6, e ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois é chegado o Deus Todo-Poderoso. Então quem é Jesus? O Deus Todo-Poderoso. Amém? Então você está se decidindo, sabendo por quem você está, quem Ele é, quem de fato esse Jesus é, que eu tenho que me decidir por Ele. Ele é tudo isso que eu falei para vocês e muito mais. Agora, para fechar esse pensamento aqui, olha só, Ele um dia, hoje Ele é também o nosso advogado, disse João. Ele é o nosso advogado também. Se você precisa de um advogado, Ele é o teu advogado, Ele é o teu médico. Um dia, eu acho muito lindo essa passagem bíblica. Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito, e aí Deus apareceu para Moisés no meio de uma sarça, dizendo, Moisés, vá até o Egito e tira o meu povo de lá. E Moisés, ao receber essa incumbência, essa missão, já logo se preocupou, mas Senhor, tudo bem, eu vou, mas quando eu chegar lá e perguntarem quem te enviou, como é que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Como é o seu nome? Ele queria saber, na verdade, o nome de Deus. E aí ele disse, como é que eu vou falar lá quem me enviou? Se eles perguntar qual é o nome. E Deus disse para Moisés, Moisés, se alguém te perguntar quem é que te enviou para libertar o meu povo, diga lá para eles que o eu sou me enviou a vós.
Só 2, 3 entenderam. Diga lá, Moisés, que o eu sou me enviou a vós. Agora você vai entender, eu sou quem? Quando Deus falou assim, ó, diga lá que o eu sou me enviou a vós. Eu sou quem? Eu sou o médico que você precisa. Eu sou o advogado que você precisa. Eu sou o salvador que você precisa. Eu sou o teu resgatador que você precisa. Ou seja, eu sou tudo o que você precisa que eu seja na tua vida. Está vendo, irmãos? Se ele falasse assim, Moisés, diga lá que eu sou tal coisa, o povo ia pensar que Deus era somente aquilo lá. Mas quando ele disse assim, ó, diga lá, se eles perguntar qual é o meu nome, diga lá que o eu sou me enviou a vós. E aí eles já vão entender, Moisés, que eu sou tudo o que eles precisam ser, o que eles precisam melhor. Tanto é que depois Deus leva esse povo para o deserto, irmão. Para o deserto, eu falei para onde? Eles saíram de um lugar habitável, de uma cidade, onde tinha celeiros, tinha comida, tinha padaria perto, tinha fábricas, tinha tudo, tinha restaurante, tinha tudo lá. E eles foram para o deserto. E deserto existe alguma coisa a não ser areia? Não tinha nada, irmão. E aí como é que foi, pastor? Eles pereceram, todos morreram no deserto, depois de Deus levar eles para lá, porque na verdade alguns que foram levados para lá, alguns que saíram junto, já de primeira mão, aqueles murmuradores de plantão falaram assim, ó, ele nos tirou de lá para nos matar aqui, nesse deserto, vamos todos morrer aqui, vamos todos morrer agora aqui, não tem nada, olha só, você olha para um lado areia, olha para o outro lado areia, não tem nada aqui, não tem nem água para nós beber. E aí alguns começaram assim, ó, poxa, que saudade daqueles panelões de carne lá no Egito, daqueles pepinos, daquelas cebolas, daqueles alhos. Aí começaram um a atiçar o outro, irmão, e deu uma murmuração terrível. Foi tão terrível que aí o populacho, que era alguns egípcios que foram no meio do povo de Israel, que eram os que mais murmuravam, que viviam, que moravam nas extremidades do arraial, Deus disse, espera aí, eu vou resolver essa questão. E Deus mandou fogo nas extremidades do arraial, e matou alguns tantos deles que murmuravam. Mas sabe o que é? Deus levou esse povo para lá, irmão, e a Bíblia diz que durante 40 anos, o eu sou, o que vocês precisam que eu seja. Estou precisando de calçado, Deus dava. Estou precisando de água, Deus dava. Estou precisando de comida, Deus dava. Estou precisando de pão, não tem padaria perto, Deus dava. Deus sustentou aquele povo durante 40 anos naquele deserto, irmão, com todas as provisões que eles precisavam para viver. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus é o que nós precisamos que Ele seja na nossa vida. Então aceite a Ele, diga logo aí que você o ama, diga logo aí, não, eu quero, que farei de Jesus chamado Cristo, eu receberei Ele no meu coração, eu recebo Ele na minha vida, eu quero me envolver com Ele, eu quero me apaixonar por Ele, eu quero estar na casa dEle, eu quero servir a Ele. É isso que Ele espera, é essa a resposta que Ele espera, mediante a proposta que Ele está nos fazendo, que eu vou segui-lo. E olha só, então a gente precisa saber quem é Ele, e sabemos. Agora olha só, o que Ele pode nos oferecer. Eu tenho que tomar uma decisão, o que farei de Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer de Jesus? Eu vou aceitá-lo. Quem é esse Jesus? É tudo o que nós precisamos. Agora, o que Ele tem de fato para nos oferecer? Você pode enumerar algumas coisas, já que o pastor disse que Ele é tudo o que nós precisamos. Pode enumerar à luz da palavra de Deus algumas coisas que Ele pode nos dar? Posso, está aqui, está na Bíblia. Olha só, Atos capítulo 10 e verso 43. Atos capítulo 10 e verso 43. Pode pôr para nós aqui, irmão. Atos capítulo 10, verso 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o que, irmãos? Perdão. Está vendo? O que eu recebo dele, pastor? O que eu recebo dele? Perdão. Se eu não for perdoado nessa vida, se eu não me resolver com ele agora aqui, irmão,
Depois, pastor, depois eu vou tentar, depois eu resolvo o que eu faço com ele. É nessa vida, é agora, nesse corpo, nessa vida que nós temos que nos decidir. Depois será tarde demais. Olha só, Romanos capítulo 5 e verso 1. Pode pôr para nós ali, irmão. Romanos 5 e 1. Romanos capítulo 5 e verso 1. Tendo sido, pois, o que, irmãos? Justificados, está vendo? O que eu tenho para receber dele é justificação. Sem a justificação nele, eu não tenho acesso a Deus, porque um pecador não pode chegar na presença de Deus sem passar por Jesus. Como é que nós conseguimos chegar diante de Deus? Por causa de Jesus, por causa do que ele fez por nós. Aí eu tenho condições de me chegar. Ele me justifica nele. Ele diz, não, peraí, pai, eu morri por ele, então ele pode chegar a ti. Isso é justificação, eu morri por ele. Eu morri por ele. Olha só, 1 Pedro capítulo 1 e verso 8. Já estou encerrando, irmãos. 1 Pedro 1 e 8 diz assim, ó. 1 Pedro 1 e 8. Vamos lá. 1 Pedro 1 e 8. Falhou, vamos lá. 1 Pedro 1 e 8 diz assim, ó. Ao qual não o havendo visto, a mais, o qual não o vendo agora, mas crendo, vós, o que, irmãos? Alegrais. Nele, o que eu tenho para receber dele? Alegria. Eu tenho alegria para receber dele. A verdadeira alegria só ele pode dar, irmão. Então vale a pena se decidir por ele, sim ou não? Vale a pena amá-lo, sim ou não? Porque ele tem tudo isso para nos dar e muito mais. Ele tem salvação, ele tem alegria, ele tem paz, irmão. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu li lá em Romanos 5 primeiro que nós somos justificados, mas também em Romanos 5 primeiro diz que nós temos paz com Deus também com ele. Somente por ele. Agora, olha só, João 3 e 36, põe para nós ali, irmão, João 3 e 36, glória a Jesus, João 3 e 36, vamos nos colocar de pé, queridos, já estou encerrando aqui, só fechando esse pensamento aqui. Aquele que crê no Filho tem o que, irmãos? A vida, então o que eu recebo dele? Se eu negá-lo diante dos homens, Mateus capítulo 10, se eu negá-lo diante dos homens, ele me negará diante do Pai. Eu não tenho vida eterna, sobre mim permanece a ira de Deus. Agora, João 1 e 12, para nós fecharmos. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora uma coisa linda para valer. Linda para valer. Você vai dizer para o teu irmão, dizer assim, ó, meu irmão, nele você recebeu, em Jesus, diga assim, ó, em Jesus você recebeu. Fala para o seu irmão. A filiação. Diga assim, ó, agora você é filho de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Agora você é filho. Já pensou que coisa linda? Só porque nós se decidimos. Olha tudo que nós recebemos. Olha tudo que nós entendemos. Só porque eu disse sim para ele. Só porque eu disse sim. E aqueles que não dizem sim? E os que gritaram lá, crucificam, crucificam. Irmão, ainda os que gritaram lá, crucificam, crucificam, alguns deles, Atos capítulo 2 e verso 22, lê em casa depois. Alguns deles, que ainda viviam depois de Jesus ter subido ao céu e sentar-se à direita de Deus Pai, alguns deles viviam na época dos apóstolos. Sabia que alguns deles ainda, mesmo tendo falado assim, ó, crucifica, 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 Jesus morreu, ressuscitou, foi, sentou-se à direita de Deus Pai, e eles continuaram a vida aqui. Um dado momento eles se encontraram com os apóstolos, numa festa chamada Pentecostes.
que acontecia 7 dias depois da Páscoa. 7 dias depois da Páscoa. Eles estavam lá, festejando. E aí Pedro pregou para eles. E eles tiveram uma outra oportunidade. Pedro disse assim, ó, aquele Jesus que vocês crucificaram, que mandaram crucificar, aquele Jesus que vocês rejeitaram ele é o Senhor e Cristo. Saiba que tudo o que aconteceu estava nos planos de Deus. Deus já sabia que ia acontecer assim. Deus dá uma nova chance para vocês. E aí, depois que Pedro pregou para eles, irmão, sabe o que eles falaram no final? Tá, então, o que nós temos que fazer? Lá atrás nós mandamos que ele fosse crucificado. Agora a gente de fato sabe quem ele é. Nós entendemos. E o que nós temos que fazer? Aí Pedro disse assim, ó, primeira coisa, arrependei-vos. Primeira coisa, vocês gritavam todos lá unânimes, dizendo crucifica-o, e agora tiveram uma nova chance, então se arrependam disso que vocês fizeram. E depois sejam batizados. E aí a Bíblia diz que uma grande multidão, de 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, confessaram a Jesus como Salvador e foram batizadas. Agora, se você negá-lo hoje, eu não sei se você tem uma oportunidade amanhã. Eu não posso te garantir. Eles negaram um dia e depois tiveram uma oportunidade. Agora, eu não posso garantir. Quem garantiria para eles também? Alguns deles morreram sem resolver isso, mas alguns tiveram a chance. Eu não posso afirmar para você, irmão, amanhã talvez então resolva. Deixa para amanhã. Eu não diria isso. Eu não digo isso. Deixa para amanhã. O que eu falo? Resolva isso agora. Entregue-se a Ele agora. Diga, eu te aceito. Eu quero receber o que tu tens para mim. Tu és tudo o que eu preciso. Coloque a mão no coração. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te aceitar, de confessar o Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Aleluia. Meu Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Glória ao nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que se decide por Ele hoje? Quem sabe você ainda não tomou essa decisão na sua vida, e você ouviu essa palavra, e isso falou forte no teu coração. Poxa, eu preciso me decidir por Ele. A decisão cabe a você uma decisão. Foi o tema dessa mensagem. Cabe a você uma decisão. Se você quer entregar a sua vida para Ele, viver por Ele, caminhar com Ele, abraçá-lo, amá-lo, aprender mais sobre Ele, cabe a você essa decisão. Quem sabe você também está um pouco afastado, distanciado, e você quer retornar. Dê um passo aqui à frente e nós queremos orar por você. Ou até mesmo onde você está, pode levantar a sua mão. Nós vamos orar por você. E você vai ser incluso. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E todos nós somos pecadores, precisamos nos arrepender. Bendito seja o teu nome. Senhor, eu abençoo todas as famílias
Pega na mão do seu esposo, abrace o seu esposo. Filho, abraça o seu pai, pai, abraça o seu filho. Senhor, eu ministro a bênção sobre esta casa. Eu ministro a bênção do Senhor sobre esse lar. Eu ministro a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada. Derrama a tua bênção, derrama a tua graça, Deus poderoso, em o nome de Jesus. Eu ministro a tua bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Deixou o céu para